Bom momento, bom dia, boa tarde, boa noite. Água da vida, sempre se hidratar. Não sei como vai se chamar essa série. Eu já falei de um livro budista, já falei de resiliência, tópicos emocionais. Como eu disse, o canal é bem eclético, mas hoje, sem delongas, eu queria ler uma oração que eu acho belíssima e eu tirei deste livro aqui. Alguns católicos, algumas pessoas de algumas religiões, até da fraternidade branca, filosofia, né, que vai falar que São Francisco, ou Kuthumi, ou sei lá, foi uma pessoa, né, historicamente, Francisco, que existiu, que tem provas, né, na Itália, da nossa época moderna, né? Então não tem como duvidar das coisas que foram escritas. E ele fundou uma ordem, né, dos franciscanos baseada no cristianismo, que ele... Bom, tem toda a história dele, mas o fato que é uma biografia. E esse livro, esse é do Inácio, eu não sei o sobrenome dele pronunciar. Esse livro eu ganhei de uma pessoa muito especial há muito tempo atrás. E eu não sou coisa com santo, não tenho imagem, sabe? Mas ele foi uma pessoa, um ser humano que esteve aqui na Terra, passou aqui pelo planeta. E foi uma pessoa muito humilde, muito simples, muito resiliente, que se lapidou muito, teve muita compaixão, muito amor, tentou realizar, colocar em prática tudo aquilo que ele sentia no seu coração como seria o caminho correto de seguir, né? Ele, no caso, seguiu a religião cristã, né, católica, mas eu não gostaria que vocês, se estiverem aqui, chegando aqui agora, e que se for de alguma outra religião, até mesmo evangélica, ou alguma outra linha, até ateu, sabe? Procure abrir seu coração e procurar saber um pouquinho mais sobre esse ser, essa pessoa, que eu acho ele muito eclético e ele muito natural. Eu tenho uma afinidade, eu tenho uma admiração, eu tenho um respeito, porque foi uma pessoa que respeitou os animais, respeitou a pobreza e algumas qualidades que ele emanava como ser humano, como pessoa, emocionalmente falando, espiritualmente falando, maturidade mesmo espiritual. Mas o que eu queria ler deste livro é o que é conhecido como o Sermão das Aves. Ele tem no livro uns trechos que ele fala sobre as pedras, sobre os rios, as águas. É muito incrível, né? Tanto que ele é considerado o santo dos animais, o pai dos animais, o protetor dos animais, né? Dia 4 de outubro é o dia dele. Não quero entrar nesse mérito, eu queria mesmo compartilhar, que eu acho ela muito tocante, muito a ver com nossos dias atuais e nosso próprio desenvolvimento da nossa sensibilidade, da nossa visão desse mundo natural, ecologicamente falando, né? A sustentabilidade, enfim, tudo isso aí que vocês já sabem, quero que seja rápido. Quando chegaram perto, começaram a ouvir um vozerio heterogêneo e polifônico. O irmão abriu desmensuradamente os olhos e quase não podia acreditar no que estava vendo. Uma multidão quase infinita dos pássaros de todas as plumagens e tamanhos enchia a espessura das árvores. Irmãos, fiquem aqui, disse Francisco aos companheiros. Foi o Senhor que me preparou esse auditório original. Também as árvores vão entrar no paraíso. Quem sabe se seu coração também não é terreno preparado para produzir 100 por um. E devagar, quase sem tocar o chão, para não espantar as aves, Francisco entrou pelo campo e, a alguma distância, começou a pregar aos passarinhos que estavam ciscando pelo chão. Não se pôde acreditar no que aconteceu. Os pássaros que estavam inquietos, bicando sementes invisíveis, aquietaram-se quando ouviram a voz de Francisco.
e, colocando-se em semicírculos, ficaram olhando e escutando Francisco. Ele continuou a falar, e as aves puseram-se diante de Francisco, na frente as pequeninas, no meio as de tamanho médio e atrás as maiores. Durante todo o sermão, nenhuma piou nem esgravatou o chão. Ficaram quietas até que Francisco parou de falar. Mas não foram embora. Esperaram pacientemente que lhes dessem a bênção, pregando. O seu irmão passeava entre elas. Mesmo quando roçava com o seu hábito, não se assustavam nem se mexiam. Não acreditaríamos nisso tudo se não tivesse sido contado pelo próprio Frei Maceu ao irmão Tiago de Massa. E foram estas as palavras que o irmão Francisco dirigiu às aves. Queridas aves, minhas irmãs, vocês fazem o que é mais bonito na criação, voar. Nós que somos filhos de Deus, não devemos ter inveja, mas eu lhes confesso este pecado. Eu invejo vocês que podem voar. Gostaria de voar agora mesmo, até a ponta desta árvore, até aquele ponto inacessível. Para vocês, não há nada inacessível. Como deve ser bonito o panorama lá nas alturas, seus cantos de ouro, seus assobios sonoros, tudo isso ainda é pouco para aclamar o amor e a sabedoria de nosso Criador. Desde o nascer até o pôr do sol, vocês devem rasgar os ares anunciando que não existe outro todo-poderoso a não ser seu Criador. Mesmo que ninguém as escute, enche o mundo com os louvores do Senhor. Em sua infinita criatividade, o Criador as vestiu com uma plumagem dupla e até tripla para preservá-las do frio, para que os raios do sol não as queimem e para que vocês vejam que são bonitas. O Senhor lhes deu penas que não se molham, para que a chuva corra por vocês e possa voar até o meio do aguaceiro mais torrencial. Suas penas têm as cores mais variadas, têm tonalidades que não se veem nem em nosso arco-íris. Verde escuro, preto azulado, vermelho esbranquiçado, verde amarelo. Vocês são muito vistosas, minhas irmãs aves. Tudo é graça de Deus. Seu pai teve grande cuidado de conservá-las na arca de Noé, para que não desaparecesse a estirpe. E quando as águas baixaram, foi uma ave a primeira a sair da arca para ver se a terra estava habitável. Porque vocês são as únicas capazes de voar por cima das águas. Além disso, o Senhor deu-lhes este céu azul e este espaço aberto para vocês agitar alegremente as asas. E cantar. Nunca vi vocês tristes, pelo contrário, vejo que estão sempre felizes. São as criaturas mais privilegiadas da criação. Tudo é graça de Deus. E o Pai semeou a terra de fontes e rios em consideração a vocês, para que pudessem saciar a sede e tomar banho nos dias de calor. E levantou as montanhas altas e os vales espaçosos para vocês morarem, sem que os outros as amolestem. Mas a maior invenção de Deus, o maior presente para vocês são as árvores. Não quero falar das suas qualidades, porque vocês as conhecem melhor do que eu. Só lembro que se as árvores são tão altas, é para que vocês possam colocar nelas os seus ninhos na primavera, sem nenhum perigo. Dessa maneira, as crianças que tanto gostam de ninhos não os podem alcançar e destruir. Tudo é graça de Deus. Finalmente, vocês encontram todos os dias a comida preparada. O homem tem que ir para o campo para semear o inverno, capinar na primavera e no verão ceifar e colher. E para vestir-se tem que construir numerosas fábricas e oficinas de tecidos. Vocês não têm que se preocupar com nada disso. Pulam do ninho e o pai veste-as por toda a vida. E nunca se viu um passarinho morrer de fome.
tudo é graça de Deus. Realmente vocês são criaturas prediletas do Altíssimo Pai. Seu único pecado é a ingratidão. Guardem-se deste pecado, minhas irmãs, e louvem, bendigam e agradeçam eternamente o amor de Deus. Enquanto Francisco lhes falava dessa maneira, todos aqueles pássaros começaram a abrir os bicos e espichar os pescoços e a estender as asas, inclinando-se respeitosamente a cabeça até o chão para manifestar com atitudes e cânticos o enorme contentamento que tinham pelas palavras de Francisco. O irmão de Assis ficou feliz e, sem se deixar se maravilhar por tão grande multidão de pássaros e em tão bela variedade, com a atenção e familiaridade que demonstravam, louvaram devotamente o Criador por causa disso. Quando o sermão acabou, Francisco traçou sobre elas o sinal da cruz e lhe deu licença para ir embora. Então os pássaros saíram em revoada, cantando harmoniosamente. Depois dividiram-se em 4 grupos, seguindo a cruz que Francisco tinha traçado. Um grupo voou para o oriente, outro para o ocidente, o terceiro foi para meio-dia e o quarto para o centrião. E cada bando afastava-se, cantando maravilhosamente. Os irmãos menores devem ser como os passarinhos, confiando todos os cuidados na mão de Deus e sem ter nenhuma propriedade neste mundo. Não sei se está dando para ouvir, tem uma revoada de pássaros passando aqui. Claro que os cientistas vão falar aí, né? Que as aves de uma molham, que as cores e tal. Vai explicar cientificamente. E as aves não são as mais bonitas, né? Mas elas voam, as pedras, o reino mineral, o reino vegetal, o reino animal. Todos são belíssimos. Ele quis fazer essa homenagem, ele fez as pedras também. Se vocês gostarem, eu posso trazer também. Eu tenho uma afinidade muito grande com o reino mineral, muito. Amo toda a natureza, mas o reino mineral tem algo, sempre bebendo aguinha. As pedras, o solo, a terra. Sem o reino mineral, não teria os outros reinos. Mas os pássaros estão voando por aí. Já pensou se o ser humano tivesse asa? Deus não dá asa à cobra mesmo, não. A gente não está preparado ainda. Quem sabe em outro tempo, em outro mundo. Não leve para a religião essa leitura que eu fiz aqui. Leve para a natureza, a ecologia, a beleza. Sensibilize o ouvido às cores, ao arco-íris, aos animais, aos pássaros, a tudo. Tchim, tchim.